no livro de Josué, capítulo 1. E sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Eu leio até esse momento, até esse ponto aqui do texto, que é o verso de número 5. Nós estamos nesse momento aqui do texto, da história do povo de Deus, numa transição existente. Essa transição de Moisés para Josué, uma transição de liderança. Moisés havia morrido, o povo pranteou durante um tempo a morte de Moisés, mas agora Deus olha para o povo e chama Josué para a obra para a qual ele, Deus, já o havia preparado. Josué era um assistente direto de Moisés, já tinha visto todas as maravilhas que Deus operara por meio de Moisés de perto e realmente já tinha sido treinado. Era um guerreiro. Moisés, enquanto liderava a parte até burocrática, digamos, administrativa do povo, Josué era o guerreiro. Já havia guerreado, por exemplo, contra os midianitas, contra os ismaelitas, tá? E era um guerreiro, era um general do exército ali de Moisés. Mas agora chegou o momento em que ele vai assumir a sua posição definitiva de sucessor de Moisés. E o Senhor Deus vem até Josué, e o versículo que nós lemos, o Senhor vai falar a respeito de Moisés, no verso 2, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora. Ou seja, agora tem que continuar. Vocês já choraram, lamentaram, mas a vida continua. Então você agora levanta-te da posição em que você se encontra e leva esse povo, conduz esse povo agora por esse Jordão, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Esse verbo aqui, ele é muito interessante, levanta-te. Ele constantemente aparece. É uma determinação de Deus para aqueles que ele chama para que tome uma posição. Então, o verbo levantar aqui não é simplesmente sair, por exemplo, de estar sentado e ficar de corpo ereto. Não é, mas sim quer dizer uma posição. Tomar uma decisão, assumir agora a missão, assumir agora o que nós temos de fazer para Deus. Então tem que ser realmente aí a responsabilidade assumida. E aí Deus disse: você se levante agora, passa esse Jordão, você e o povo. E você leva esse povo para a terra que eu prometi, que eu disse que daria aos filhos de Israel. Muito bem. No verso de número 3, Deus então vai falar a respeito do espaço que ele está entregando. É muito importante para todos nós, assim como foi para Josué e durante toda a história do povo de Deus.
na sua caminhada e na sua jornada, guardar aquilo que Deus tem falado. Pois é, quantas vezes Deus ele fala algo conosco, nós ouvimos. No momento em que Deus ele tratou conosco, nós nos alegramos, muitas das vezes até choramos de alegria, a emoção tomou conta de cada um de nós. Por quê? Porque Deus tratou conosco, falou de coisas futuras, de coisas que ainda não tem nem sinal da minha vida, que a possibilidade de acontecer, mas Deus já mostrou para mim. Acontece que existe um perigo muito grande aí da nossa parte, que é, no decorrer do tempo, nós nos esquecermos dessa mensagem, dessa palavra. O dia a dia começa a nos envolver e nós nos envolvermos também com o trabalho diário e nós nos esquecemos daquilo que Deus ele falou. E quando nós esquecemos daquilo que Deus ele falou, a nossa conquista começa a ser limitada, começa a ser curta. Nós vamos nos esquecendo e vamos querendo tomar posse de quê? Daquilo que está ali ao nosso redor, daquele pedacinho de terra. Meus queridos irmãos, a mensagem desta oportunidade aqui para nós é para trazer esse alerta e forçar que nós nos recordemos das promessas de Deus, daquilo que Deus ele falou, não pode ser esquecido. E o Senhor, além dele falar que vai fazer tal coisa, ele já diz completo o que é que vai ser, como que vai ser, qual que é o espaço que eu tenho para você. Você já recebeu alguma promessa de Deus? Eu quero que você deixe um comentário para mim. Você que está ao vivo comigo no programa Jesus é Salvação, pode colocar no WhatsApp. Agora, você que está assistindo este vídeo pelo YouTube, coloca no comentário, por favor, se você já recebeu uma promessa de Deus, de que Deus ele faria ou vai fazer, pois a promessa ainda não se cumpriu, ainda está para se cumprir. Coloca aí se você já recebeu. Se sim, quanto tempo faz? Coloca aí, por favor. Se faz 1 ano, se faz 2 anos, se faz 5 anos. Coloca no comentário e vamos interagir aqui através desse vídeo, dessa mensagem. Eu tenho uma promessa de Deus que faz 30 anos que eu recebi. Pois é. Há 30 anos eu recebi muitas promessas e algumas delas Deus já cumpriu. Mas tem uma delas das quais Deus falou que ainda não se cumpriu, irmãos. 30 anos. Não é que vem acontecendo, não. É uma das promessas que Deus me fez, 30 anos, e eu estou à espera de que isso vai acontecer na minha vida. E eu tenho certeza absoluta que a hora que acontecer, eu vou compartilhar com vocês aqui no canal, aqui no programa Jesus a Salvação. Então, voltando para o texto sagrado aqui, que nós estamos lendo, Deus, no verso 4, diz para Josué a limitação do termo que ele vai conquistar. Então, nós estamos reforçando, anota, não se esqueça, aquilo que Deus ele falou, anota, porque a memória pode cair no esquecimento. Nós vamos nos esquecer do que Deus falou. Então, está escrito assim, desde o deserto, desde esse Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Então, quando Deus ele fala para nós de algo que ele vai realizar, de algo que ele vai fazer, ele já mostra perfeitamente. Agora, guarde com você isso aqui. Se Deus te mostrou, é porque ele quer te dar. Quando olhar para essa delimitação, não pare para raciocinar a respeito da grandeza do negócio, porque senão o racional começa a funcionar e aí, de repente, entra no coração a dúvida de que nós
tenhamos alguma impossibilidade de conquistar isso aqui. Sim, porque se o racional entrar, então sou eu quem vou realizar tudo, sou eu que vou fazer? Não, aí realmente não teremos condições de fazer. Nós vamos olhar para a situação, não, eu não tenho capacidade, eu não tenho condição. Mas o que Deus está falando é que quem vai fazer é Ele. É Ele que vai, é Ele que prometeu, é Ele que disse que vai dar. Se Ele disse que vai dar tal coisa para mim, para você, nós não temos que ficar analisando se nós temos ferramentas suficientes, se nós temos condições suficientes para que tal coisa aconteça, gente. Quando Deus falou com Moisés, lá no início do ministério também, da chamada de Moisés, e o Senhor Deus, no Monte Horebe com ele, e tratou com ele naquele momento, olha só, Deus falou assim, você vai descer e vai libertar o meu povo lá do Egito. Naquele momento, Moisés olhou bem para a situação, a grandeza da obra, a grandeza da missão, e Moisés tutubiou, irmãos. Ele temeu, e ele disse que condições que eu tenho para fazer tal coisa, eles não vão me ouvir, e eu vou falar para eles que o Deus que me apareceu, qual que é o nome dele? Então o Senhor Deus foi trabalhando com Moisés e mostrando para Moisés, dando sinais, demonstrando que ele faria os poderes que Deus estava dando a ele, ele ia operar no Egito. E o Senhor vai dizer, a prova de que eu sou contigo é que vocês vão me adorar neste monte aqui, ó. Moisés teve um momento até que disse, não, manda outro no meu lugar, de modo que Deus até se irou com Moisés. Não, é você, eu escolhi você, é você que vai. E Moisés, então, vai obedecer a Deus, vai até, então, o Egito, liberta o povo, e o que é que vai acontecer? Vai adorar, o povo todo vai adorar a Deus naquele monte. Mais de 2 milhões de pessoas Moisés tirou do Egito e realmente cumpriu aquilo que Deus disse, vocês vão me adorar neste monte aqui. Então o nosso Deus é um Deus que ele fala, ele promete, ele cumpre. E se ele então disse, vamos descansar, vamos tomar posse, foi Deus quem me disse que eu vou ser tal coisa, foi Deus que me disse que eu vou possuir tal coisa, foi Deus que me disse que eu vou realizar tal coisa. Pois bem, acreditemos no poder de Deus e vamos avançar na obra. E aí o Senhor, então, faz mais uma promessa para Josué do seguinte, ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Pronto. Então o Senhor deu a delimitação, mostrou o que ele vai fazer, a grandeza do que ele iria fazer e deu uma garantia para Josué. Não fique olhando para os problemas, não olhe para os adversários, não preste atenção nessas coisas, só se lembre da minha palavra, porque ninguém vai se suster diante de ti todos os dias da tua vida. E Deus dá para ele um sinal, mostra para ele, do jeito que eu fui com Moisés, eu serei contigo. Isso aqui é um sinal de testemunho, porque Josué conheceu muito bem a experiência de Moisés e Deus. E Josué sabia como que Deus respondia às orações de Moisés, como que foi o relacionamento de ambos e quão grandes coisas Deus realizara através da vida daquele homem. Agora Deus está transferindo isso para o ministério de Josué e está dando garantia para ele. Eu serei contigo. E porque eu serei contigo, ninguém vai se suster diante de ti. Irmãos, vamos acreditar na promessa de Deus? Vamos acreditar no poder de Deus? Vamos acreditar que aquilo que Deus, ele falou a nosso respeito, isso vai se cumprir? Acreditemos nisso, por mais absurdo que seja para
a nossa mente humana, para o nosso racional. Vamos pedir para Deus nos revestir de fé. E para ser revestido de fé, tem que dar ouvido à palavra dele, naquilo que ele falou. Se você realmente tomar posse daquilo que Deus falou, esta palavra vai te dar fé, vai te encher de poder e você vai ter condição de acreditar naquilo que Deus vai fazer através da tua vida. É isto que Deus está falando. Então vamos reforçar. Vamos reforçar. Você que já comentou aí no vídeo e também vai comentar mais uma vez. Pois bem, você vai se esforçar? Você não vai temer? Deus é contigo. Então acredite e avance, pois a obra vai ser realizada para o louvor e a glória do nome do Senhor. Amém.